Hoje, dia 21 de fevereiro de 2024, estamos na casa de Irani Bonenberg, em Santa Inês, Itaipulândia, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas, Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Iria. O seu nome completo? Irani Maria Bonenberg. Qual que é a descendência da senhora? Alemã, italiana? Alemã. O nome de seus pais? Gabriel Reis e Ana Reis. A senhora lembra em que local que os seus pais nasceram? Era em Rio Grande do Sul. Não tem problema. Quantos filhos eles tiveram? 8. E a senhora nasceu aonde? Eu nasci em Itapiranga, Santa Catarina. Em que data? 30/9/50. Qual o seu estado civil? Casada, viúva? Era casado quase 52 anos, agora sou viúva, 4 anos. Qual foi a data do seu casamento? Dia 17 de abril. Ai, meu Deus do céu. Quantos anos a senhora tinha quando casou? 18. Daí a gente consegue fazer. E aonde foi o casamento? Em Iporondoeste, na igreja Iporondoeste, Santa Catarina. Como é o nome do seu finado marido? Canício Bonenberg. Quantos filhos tiveram? Tivemos 5 filhas mulheres, uma falecida. A senhora pode dizer o nome da mais velha para a mais nova? Marli Terezinha, Noeli Maria, Rosalie Ivete, Soili Salete e a finada era Janete Cleonice. Atualmente, a ocupação da senhora? Aposentada? Aposentada, sim. Qual foi a data da chegada da família no que é hoje o território de Itaipulândia? Foi em 69, dia 10 de agosto. Vai fazer agora 55 anos que nós estamos morando aqui na Santa Inês. Na época, quando veio para cá, quantos anos a senhora tinha? Eu tinha 20. Então já era casada quando veio para cá? Sim, e tive a filha mais velha, veio de Santa Catarina para cá. Além da senhora, seu marido e a filha, veio mais alguém junto quando vieram de mudança para cá? Veio a minha sogra, com mais Ai, agora não me lembro quantos filhos que eram. Veio A minha sogra com a família, então. Vieram para cá, com nós. Seu sogro também ou ela era viúva? Não, o sogro faleceu. Tinha falecido já 2 anos, quando nós viemos para cá. Quando chegaram aqui para a região, em qual comunidade que se instalaram? Primeiro, até que nós abri, né, onde é que a sogra comprou uma colônia, né? E daí nós instalamos em São Silvestre uns dias. E de lá viemos para Santa Inês, mas no interior, lá para baixo, que foi indenizada, né? E daí se instalamos lá no galpão do Antônio Sela. E de lado daí começaram a roçar, né? Para fazer um espaço para construir a nossa casa e da sogra. Então, a terra que a sua sogra comprou não tinha nada de construção em cima? Nada, era puro mato.
E a senhora lembra esse galpão do Sela que moraram há um tempo? Como é que era esse galpão? Ah, esse galpão era do só tampado. E daí, para nós se acampar lá, fizemos em roda, que contava. E daí, se acampemos lá até que nós conseguimos limpar uma parte para ir construir, né? Era bem no outro lado de onde é que nós compramos a colônia de terra naquela época. E daí, então, lá de noite, quando nós ia dormir, nós colocávamos uma cadeira na porta qualquer um não podia entrar. E daí, então, o dia que nós saímos, que nós tínhamos construído lá um ranchinho para nós, no outro lado que já tinha perto, né? Era a nossa casinha, que a primeira que construímos era 5x5, não. E daí, então, a primeira noite que nós estávamos lá, morando na nossa casinha, veio um temporal, arrancou a metade do telhado do galpão onde é que nós estávamos acampados. Foram protegidos, saíram a tempo. Sim, não. Em tempo ainda. Quando foram morar lá nesse local, no galpão do Sela, então a família Sela já morava aqui? Sim, eles moravam em Jalado. E além da família Sela, que outras famílias que moravam por perto? A senhora lembra? Ai, era só nesse lado onde é que nós abrimos para fazer a nossa morada, então era de um instante daqui até lá ali no Tonho Hermas, né? Daí tinha nesse lado do rio, tinha morador. No outro lado do rio, daí longe para lá do Antônio Sela, era meio longe. Então. Daí era ai, nem me lembro desse morador. Mas nesse lado, daí era o Roque Welter, e Antônio Ruckhaber, Arcido Kriegler e Maier. Mas daí já era mais distante, mas onde é que nós passávamos para vir para a vila ali. Então. Aonde a família residia antes de mudar aqui para a região? Onde moravam antes? Essas famílias, olha... Não, a família da senhora, quando veio de mudança para cá, morava onde? Morava em Iporanduense também, Santa Catarina. E lá, qual que era a atividade que a família tinha de trabalho? Era lavoura. E tinha terra própria? Tinha. A senhora lembra quanta terra tinha lá? Isso não me lembro. E nessa terra lá, o que costumavam plantar e colher? Lá plantava feijão, arroz, mandioca, soja nessa época lá não plantava. O mais era milho. Né? Daí tinha porco sempre para tratado e o mais que plantavam era milho. Quais foram os motivos, assim, o que fez com que a família decidisse vir aqui para o oeste do Paraná, no mato? Por causa que eu tinha o cunhado e a cunhada morando em São Silvestre. E daí, então, a sogra não ia ter neto para dar herança para os filhos. Daí ela resolveu de vender lá. E lá, para isso que ela vendeu lá, ela conseguiu uma colônia de terra aqui, para dar para todos os filhos um pedaço de terra. E daí, por causa que o cunhado estava morando para cá, daí eles ligaram atrás da sogra, ligaram, mãe, aqui tem um pedaço tão bom, é uma colônia de terra, portanto vocês conseguem comprar. E daí tua mãe quer dar para todos os filhos um pedaço de terra, né? E por esse motivo venderam lá para vir para casa, enfiar no mato. Então.
E que informações tinham, o que chegava lá em Santa Catarina sobre a região aqui? Que informações que chegava lá? Mas como é que eu vou dizer agora? Sobre a terra ou sobre o lugar? Todo mundo falava que aqui era um lugar muito bom para plantio de soja e tudo. E daí, nisso que se interessaram mais, Neto. E daí fomos derrubando mato, né? Ela deu para cada criança um pedaço de terra, fomos derrubando, fazendo estoque. E daí, essa era a vantagem, né? Que a sogra queria, essa parte ela queria, né? Para ajudar os filhos um pouco. Essa terra que a sua sogra comprou, ela tinha documento? Era escriturada? Olha, nós compramos a terra de posse, mas logo conseguimos a escritura. E sabe, a senhora lembra de quem foi comprada essa terra? Isso não me lembro. Antes de mudar aqui para a região que é Itaipulândia hoje, a senhora conhecia a região? Não. Seu marido, a sua sogra conheceram? Sim, elas vieram antes, né, para cá, daí ficaram uns dias para cá para negociar a terra e tudo. Então a senhora veio sem saber para onde estava indo? Não sabia onde que ia me enfiar. E quando chegou aqui, era mais ou menos o que a senhora imaginava que era, que eles falavam? Olha, quando cheguei aqui eu pensei assim, meu Deus do céu, aonde que eu fui me enfiar, né? Meus parentes tudo para Santa Catarina, só do lado dele daí para cá. E daí, já que ela veio com toda a família, me senti segura, né, porque da família dela só um ficou para Santa Catarina. Daí me senti segura, menos, né, do lado dela, a família para cá. Mas primeiro tempo era difícil eu ir passear para lá e voltar de novo. Mas agora, hoje, nessa semana, nós fomos fim de semana para lá. Mas não tem coisa melhor se a gente chega para cá, porque aqui parece que agora é um paraíso. Para trazer a mudança de Santa Catarina para cá, que meio de transporte que utilizaram? Veio um caminhão. E daí, nossa, entramos lá em São Silvestre para passar os buracos, laranja e tudo que trouxemos de lá. Voava para o mato de tanto buraco que tinha. Era muito ruim. Nossa. São Silvestre que era o município de Missal, né? Sim, sim. Quanto tempo durou a viagem? Quando saíram de casa lá para chegar até... Nós saímos de manhã e chegamos outro dia de meio-dia ali. Então tiveram que fazer parada para pernoitar no caminho. Sim, e daí passamos pela balsa, tudo, daí atrapalhou, né, um pouco a viagem. Né? E como é que se organizaram para dormir à noite que estavam na estrada? Ajeitamos colchão e dormimos do jeito como estava, porque não tinha outro jeito, porque não tinha... E numa pensão... Daí dormiram no caminhão mesmo? Sim, no caminhão mesmo. Para chegar até ali, a senhora falou que passaram pelo São Silvestre. Então, vieram pelo parque, também a senhora já falou que passaram no Rio Iguaçu, né, na balsa? Na balsa, sim. Daí vieram de Medianeira para cá ou vieram até São Miguel? Não, viemos de Medianeira para cá. Daí, cheguemos em São Silvestre. Ainda primeiro tempo que nós morava ali onde é que nós fomos indenizados, para ir para a Missal nós tínhamos que ir a pé. Ninguém tinha carro. E daí,
Vamos levando a vida, de graças a Deus, hoje estamos... Ali da onde que moravam, até Missal, dava que distância mais ou menos? Olha, agora por aqui assim, eles falam pelo asfalto dá 12 quilômetros, mas por São Silvestre dava 15. Antigamente, antes do lago? Sim. Nessa vinda com a mudança, tiveram algum contratempo? Não, assim, foi tudo tranquilo, Dom. E o que trouxeram na mudança? Ah, isso era pouquinha coisa que a gente tinha, né? Mas o que Guarda-roupa, e mesa, cadeira, não é que nem hoje em dia, né? Cozinha americana e tudo. Era guarda-louça, né? Essas coisas, não. E daí foi trazido, no fundo do caminhão, porquinho trouxeram junto naquela época. Um terneiro e o resto daí era mudança, não. E trouxeram junto também alimento, alguma nesse sentido, para passar um tempo? Ah, sim, porque era muito difícil quando nós entramos ali. Daí fizemos porvilho, trouxemos junto arroz, feijão, o mais principal, né? Para conseguir começar a vida aqui no Paraná, né? E trouxeram algum tipo de semente também para plantar? Não, isso depois, porque demorou um pouco até que conseguimos de abrir lá para plantado. Daí um pouquinho de arroz, assim, na terra branca, que é o primeiro tempo que eu namorava ali, daí um pouquinho de arroz que plantava, colhia também, mas hoje em dia não colhe mais nada. E daí a gente conseguiu da vizinhança, né, para começar, o que plantava. Não. A senhora já disse que não lembra de quem compraram a terra, né? Não. E foi vendido no Rio Grande, em Santa Catarina, aliás, e daí com o dinheiro de lá foi comprado a terra aqui, isso? Sim. Nessa propriedade, como é que era servida com água? Ah, mas foi convocado um poço, né, E daí, onde que nós construímos, era perto da Terra Branca, não precisava, E para lavar roupa tem que fazer lá embaixo, na Terra Branca, né? Colocava, fazia, para correr dentro o tanque era de madeira feito, um pedaço de madeira cavado assim. Tipo uma gamela? Sim. E daí, pegava na vertente que tinha, colocava, derrubava um coqueiro e daí cavocava no meio, fora, né? Para escorrer dentro Ah, fazer tipo um cano. um cano, sim. Isso era o primeiro tanque nosso quando viemos morar para cá. E para casa, daí pegava água nesse local também? Não, daí para casa nós cavoquemos um poço, mas aí puxar água era muito difícil, né, para lavar roupa e tudo. Daí ajeitamos lá embaixo, daí já, porque para puxar com um palo de água do poço era muito difícil, não. E esse poço? Alguém da família que furou ele? Mas lá foi a família assim que fez, só que não era muito fundo, uns 5 metros só. Daí já deu água, né? Foi a família que fizeram. Não. E a luz, como é que era? Ah, primeiro tempo era com um lampião. Depois era liquinho. Não? Liquinho era a gás. Sim. E daí só a luz quando nós compramos aqui, mas isso. Daí já tinha luz ali quando nós compramos esse pedaço ali, quando ficamos indenizados lá embaixo. Não? E banheiro? Como é que organizavam para banho e a privada?
banheiro era construído, sabe? Daí, feito, né? Um buraco bem fundo. E daí, bem feito, assim, em roda, para ter o assento, tudo. E para tomar banho, daí fechavam um pedaço de um canto da casa, com ripa embaixo, e daí pegavam daquele... era de um pouco maior do que um balde, né? Com uma tucha embaixo. Daí você não queria tomar água em banho frio, daí tem que amornar a água. Né? E daí erguia, né? Com uma soga, amarrava e daí tomava banho. Quando a família chegou aqui, a senhora já falou, comprou terra e trabalhou na agricultura. O que plantavam nos primeiros tempos? Depois que nós abrimos o lado, daí quando tinha um alqueire, mais ou menos, que estava já derrubado o mato e tudo, daí começamos a plantar soja, a manual, né? E assim como foi derrubado o mato, daí depois, quando conseguimos máquina para fazer destócado, daí já tinha a trator, né? O mais principal. Não? Mas para colher era colheitadeira, a manual tudo. Não? E essa produção era vendida? Sim. Aonde que vendiam isso? Isso era lá em Aparecidinha. Já tinha comércio ali que Sim, comprava? lá tinha comércio, mas muito pouco. Não? E a família também tinha criação de animais? Sim, depois que nós viemos morar para cá, daí começamos daí já trouxemos um porquinho junto e um terneiro, daí começamos a aumentar, né, a produção de animais. A hortelã, a família plantou? Hortelã, a família plantou? Não. Nós aqui não, onde é que nós morávamos, não. A senhora já comentou também que era tudo mato, a terra que foi comprada. Como é que foi para fazer a limpeza dessas primeiras roças? Nossa, que era muito judiado, não? Primeiro daí roçava, depois derrubava o mato, né? E daí queimava. E daí depois disso, o primeiro ano, daí foi plantado a manual, né? Aquelas máquinas. E assim foi indo, foi aumentando daí a lavoura. Por fim, daí a colônia de terra que a sogra tinha comprado, daí já até lá em cima no travessão, daí já tinha aberto. E naquela época que nós terminamos de derrubar todo o mato, daí o cunhado e a cunhada, que moravam em São Silvestre, vieram morar para cá. Daí eles foram morar lá em cima, no travessão, né? Travessão é a estrada. Sim, na estrada que passava lá em cima, no fundo, né, da colônia de terra. E assim, nossa, era muito judiado. As filhas para vir de lá, para ir na escola e tudo depois. Tinha árvores bastante grandes nessa terra? Árvores do mato? Eram árvores grossas? Mas era tudo mato, tudo. Eu não sei quanto que está uma colônia de terra por alqueire, mas era muito judiado. E a madeira que foi derrubada, as árvores, o que era feito com essa madeira? Aquela primeira madeira, vendemos para fazer tábua para construir a casa. E fazer tudo, madeira quadrada e tudo, né? Tem que primeiro derrubar o mato e daí depois para construir a casinha. E daí já depois de uns anos, daí construímos uma pouco maior. Porque era difícil, né? Aumentando a família e daí com uma casinha de 5 por 5, não? A senhora já comentou antes também da destoca, né?
que é a mecanização, a família contratou o pessoal que tinha maquinário para fazer essa destoca? Como é que foi isso? Toda a família, até eu, com criança pequena, ajudava, catar raiz, levava as crianças na roça e bom. Mas não foi feito como muita gente pagou para fazer com trator de esteira? Não, para o esteira sim, não. Mas tinha um pouquinho de ajuda, mas então você tinha que pagar. Mas para juntar, né, para limpar a lavoura, tudo, era toda a família. Não tinha como pagar peão, não. Porque era muito difícil quando nós entramos para cá. E daí depois que a terra estava destocada, mecanizada, o que a família plantava principalmente? Era soja e milho. A família era sócia, estava vinculada a alguma cooperativa? A primeira que nós entramos era na cooperativa aqui em Itaipurândia, depois que formou a cooperativa. Assim, nós vendíamos para os mercados, porque não tinha cooperativa, nada. Não. A senhora já comentou antes que também trabalhava na roça. Como é que era organizado o dia de trabalho da família? Das mulheres, dos homens, das crianças? De manhã levantava de madrugada, tomava chimarrão, depois tomava café. E daí seguia a luta o dia inteiro. Meio-dia só em casa almoçar, depois de novo voltar para a roça. Não. E como é que a senhora fazia para organizar a comida, lavar roupa, limpar a casa? Fazia, daí eu via mais cedo em casa, fazia almoço, daí já adiantava do serviço da casa. E se não estava tempo de lavar roupa, lavava de noite, que mais precisava, né? Ou se não, que nem fora de cama, essas coisas, era só fim de semana, porque não tinha como. Sim, tinha que ajudar na roça, né? E daí criança pequena e tudo. Não? Mas depois que nós saímos de lá, daí as duas mais velhas, as três, a roça também já estudava, né? Quando nós saímos lá de baixo. E as crianças também iam para a roça? Mas levava junto e colocava numa sombra, tem que ficar lá. Com que idade que elas começavam a trabalhar também na roça? Ou não trabalhavam? Olha, elas começaram que ano, aí nem sei agora. Eu só sei que nós já estávamos morando ali, daí elas já tinham que ajudar a trabalhar na roça. Daí nós tínhamos lá embaixo ainda a lavoura, nós ia daqui lá para baixo. Meio-dia estudava, meio-dia tinha que ajudar. E como é que eram os negócios da família? A senhora e seu marido, era ele que decidia ou os dois decidiam em conjunto os negócios que iam fazer, o que iam... Isso era em conjunto, Neto, porque que um fazia, né, outro tinha que acompanhar. Como é que a família se organizou nos primeiros tempos com relação à alimentação? Era muito difícil, não? Tinha quando a gente, depois que conseguiu criar umas galinhas, tudo, né? Um porco, daí, quando estava de carnear um porquinho, já era melhor. Se não, alimentação, olha, se tinha feijão, arroz e mandioca na mesa, ou talvez uma carninha junto, estava tudo bom, né? Estava tudo satisfeito, não? Que era difícil, não? Plantavam alguma coisa assim para o consumo? Horta, pomar? Olha, assim, verdura, essas coisas, nós sempre tínhamos. Mas depois que viemos morar para cá, que plantamos tomate. Aí para
sumo, essas coisas, pepino, daí. E onde que adquiriam os produtos básicos, tipo sal, açúcar? Ah, tinha um mercadinho pequeno aqui na vila, né? Aqui em Santa Inês já tinha. Daí tem que vir para cá, tó. A senhora lembra quem era dono desse mercadinho? Ai, meu Deus, o primeiro mercado era... Eu não sei o nome dele, mas ela era Isolde Annerman. Ele nem me lembra mais, tó. Era o primeiro mercado que tinha ali daí. Mas depois que entrou em indenização, acabou praticamente a nossa vila ali. E depois, quando o povo foi se organizando, daí foi aumentando de novo. Agora, de igreja foi... Nós ajudamos a construir 3 aqui na Santa Inês. Para lazer, para divertimento. O que faziam nas horas de folga, no final de semana? Ah, se tinha jogo de futebol, ele ajudava a jogar futebol. Då. Senão era ir tomar chimarrão na vizinhança, a vizinhança vinha na casa da gente. Outra coisa era difícil dedo. Já tinha time de futebol quando chegaram aqui? Sim, tinha, Dom, lá embaixo, quando nós, depois que aquele primeiro morador, nesse lado, nós morávamos desse lado do rio, nesse lado do rio, ele tinha um campinho lá. Dom. A senhora lembra o nome desse time, desse campo? Ai, Carijó, era o nome do time, Carijó. Dom. E o nome da localidade, a senhora lembra? Mas era lá no nosso vizinho, no potrero do nosso vizinho, eles fizeram um campo no... E como é que... Rock era o nome dele. não era o time, o campo do Aliança? O campo da Aliança ficava mais para baixo. Mais longe? Sim, mais longe, sim. E alguém da família caçava? Como? Se alguém da família fazia caçadas? Mas isso lá, o que tinha mais, que nós entramos aqui, não tinha muitos bichos assim para casado. A única coisa que tinha é cobra. Isso tinha quando nós entramos para cá. Mas assim, não. E pescaria? Pescaria nos riozinhos, assim, ia pescar. Tirava, às vezes, um peixinho para consumir. E as mulheres? Faziam alguma coisa específica para passar o tempo nas horas de folga? Olha, era só visitar uma na casa da outra. O que depois a Rosalito, ela completou 53 anos. Daí ela foi construído um salão ali em cima no trevo, de bambu. E daí elas foi em junho que elas abriram lá uma sociedade de tâmado. Daí, na inauguração, eu fui lá quando foi. Daí nós participávamos depois na sociedade de tâmado. E daí eu estava grávida com a terceira das meninas. Ela nasceu em dia 30 de agosto. Daí eu não me associei naquela vez, por causa que eu estava grávida, mas mês de agosto eu me associei. Daí, uma vez por mês, o que nós tínhamos de ter para se divertir? Era ali o encontro, ou se não, vir na igreja fim da semana. Assim, era muito pouca diversão ali para as mulheres. E as crianças? Quais eram as brincadeiras preferidas deles? Mas, olha,
fim de semana, se encontrar com as amigas delas, da vizinhança. Daí elas ficavam juntos fim da semana, mas assim, para diversões. Depois, quando eram mais jovens, né, daí sim, não, que já tinha melhorado tudo, né, aí elas saíam passeado e se divertido. E nos primeiros tempos, a questão da roupa, tanto para sair como para trabalho, como é que faziam para se organizar, comprar, costurar? As roupas que eu usava, eu ainda bem que eu tinha máquina manual, né? Comprava em metro e eu costurava, como para ele, como para as meninas, como para mim, tudo eu costurava. Quando sobrava um tempinho, eu estava na máquina. Se precisava de uma outra roupa. E aonde comprava o tecido? Era na Missal, numa loja. Por aqui não tinha nenhuma loja tendo tecido em metro, né? A família possuía rádio? Nós tínhamos um rádio, daqui de manhã, quando era meio frio, tinha que esquentar no fogão a lenha, senão não funcionava. A primeira coisa, de manhã, para nós tomar chimarrão e escutar a rádio, tinha que primeiro esquentar a rádio, senão não funcionava. Eu não sei porque era pilha, mas era difícil. E a senhora lembra que a emissora que escutavam? Ai, era muito pouco, porque era meio no baixo, lá onde é que nós morávamos, era muito pouco. Só de longe, assim, mesmo. E televisão, quando que a família conseguiu? Televisão? Depois que nós viemos morar para cá. Aqui, a primeira televisão que nós tínhamos, preto e branco. Nem sei quantos anos, acho que faz uns 33 anos que nós viemos morar aqui. Porque tinha uma casa de madeira, daí depois nós construímos essa casa ali. Daí foi a primeira televisão que nós pegamos, ainda preto e branco. E daí já era tudo diferente, né? Já tinha luz, e lá era só com liquinho. Quando foram morar lá na propriedade que compraram, tinha escola por perto? Não. Era Porque quando nós viemos morar para cá, daí a Marli era bem pequena ainda, né? A mais velha. E daí, quando elas começaram a estudar, depois, né? As duas mais velhas, assim que vêm lá de baixo, estavam aqui uns 5 quilômetros, acho, até ali na vila, quando eles começaram a estudar. Elas estudaram logo aqui em Santa Inês ou chegaram a estudar em outra escolinha? Aqui na Santa Inês, era, daí já tinha escola. A senhora lembra quem era professor? Elsie Lorine e o Iloman estavam. E a merendeira era a Noeli Manteuffel e a minha cunhada Terezinha Thomas. Lá naquela região que a família da senhora morava, tinha uma escolinha, né? Não tinha uma escolinha por perto? Onde é que nós morávamos? É. Lá tinha tudo, sim, tinha farmácia. Não, mas aqui no... Aqui na São Silvestre? São Silvestre. Mas era longinho também, de onde é que nós paremos um mês, né? Até que conseguimos vir para cá. Não tinha uma escola mais perto da casa do que essa de Santa Inês aqui? Era mais perto, só que nem aqui em Santa Inês. Você ia estudar lá, tudo aí, não, ia ser a metade só para estudar, né?
E elas vinham sempre juntas, as que precisavam estudar, no mesmo horário? Ou como é que era? Sim, daí as minhas filhas, quando começaram a estudar, daí vinham junto, E como é que elas vinham até aqui? de a pé. Chovendo não, guarda-chuva e vamos, Não tinha, Ixi, A mais nova é a Soeli, né? sim, Ela também daí estudou aqui. sim. Tudo elas, as quatro, A Marli, a Noeli, a Rosalie e a Soeli. As quatro estudaram ali. Bailes e festas aconteciam no início? Como é No que eram? início eram muito pouco, Daí depois, mais tarde, daí começaram, quando construíram ali do primeiro clube, daí fizeram festa, e baile, até nós vinha lá debaixo no baile, e a minha cunhada cuidava das meninas quando eram mais pequenas, Mas depois era difícil de sair, né, de noite, tão longe, e ainda de a pé, não tinha como. Se queria ir numa promoção, tinha que vir de a pé. E os músicos nesses bailes? A senhora lembra quem eram? Como é que eram? Eu não me lembro isso. E os casamentos? A senhora participou de algum casamento no início aqui? Olha, do primeiro casamento, eu acho que foi a minha cunhada, que é casada com Tilo Hermes, a Lúcia. Esse eu acho que foi o primeiro casamento que nós participamos aqui. Daí o sogro delas morava ali, no outro lado do rio ali, eles tinham uma cerâmica lá. Não, cerâmica não, serraria. E daí, esse era o primeiro casamento que nós participamos ali. Como é que era a relação com os vizinhos naqueles primeiros tempos? Nossa, era depois que a gente se conhecia, era muito bom, não? Daí, o que eles podiam ajudar a gente, ajudavam, os dois vizinhos mais perto que tinha, né, porque os outros ficavam já mais longe, tudo. E daí, se eles podiam ajudar, ajudavam a gente, Mas também, a gente ficava muito feliz se ganhava uma mão, né, do vizinho, naquela época, Quando se ajudavam, assim, era como trocar o dia ou se reunia numa turma para ir trabalhar para alguém? Não, trocava o dia daí, um com o outro, A senhora já falou que para vir no começo tiveram que vir por Missal, né? Que era bem ruim a estrada e tal. Sim. E para vir aqui para Santa Inês, para São Miguel e para Itacorá, como é que eram as estradas? Ai, já era tudo sem cascalho, sem nada, Quando não adiantava sair do dia de chuva, atolava, E daí para Missal era primeiro, que depois fizeram calçamento, daí era de Missal para cá e daqui para Itacorá, né? Daí tinha calçamento, Daí já era mais fácil, daí, quando precisava ir para lá, daí E a família ia bastante a Itacorá? Olha só, quando precisava de um médico, alguma coisa, ou se ele talvez queria fazer uma compra, assim,
Depois que a gente podia comprar móveis, essas coisas, daí tinha que ir para lá, antes de ficar indenizado. Mas depois também Itacorá foi tudo abaixo de água, né? E daí era só para Missal, porque Aparecidinha também, era muito pequena naquela época. E transporte coletivo, ônibus? Era só de ir para Missal, ou tinha... O primeiro tempo nem vinha para Itaipulândia, nem tinha que ir para São Miguel ou Missal. Você queria viajando com ônibus, né? Mas assim, para vir para cá era difícil. Não vinha, porque a estrada estava muito ruim. E a senhora lembra quando teve ônibus, daí qual foi a primeira empresa que tinha? Ai, que eu me lembro é a Unisul, que hoje ainda está indo. Que eu me lembro a primeira empresa E nesses dias, quando saí, eu vi que ainda tem Unisul. E era a primeira empresa que ia de Missal para Santa Catarina. Qual que era ou é a religião da família? Sempre católica. Quando chegaram aqui, já tinha igreja construída? Tinha uma bem pequena de madeira. E daí depois foi construída outra de novo de madeira. E depois dessa foi construída aquela de material que tem hoje ainda ali. Então, desde o começo, na igreja, participavam aqui na Vila de Santa Inês? Sim, sim. E a senhora lembra quem era o padre no início e de onde que ele vinha? Era de São Miguel do Iguaçu. Se vinha um padre, mas era muito difícil vir um padre ali na comunidade naquela época. Como é que a senhora comentou, como é que ajudaram a construir? Como é que foi a questão da construção dessas igrejas? A comunidade participou? As pessoas ajudavam a construir? O Não, era material? tudo comunitário. Elas não pagavam pedreiro para construir. Um dia daí, uma turma vinha, daí eles fizeram as escalas, né? Daí era construída comunitário. Não pagaram pedreiro naquela. Também pedreiro foi 2 vezes que foi construído de madeira, né? E daí a terceira vez aí foi construída essa que temos hoje ainda ali. O sino foi inaugurado dia 29 de agosto, um dia antes que minha filha nasceu, a Rosalie. Ela nasceu dia 30, ela fez 33 anos em agosto. Não, 53 anos em agosto. E o sino? A comunidade comprou? Alguém doou? Ai, isso nem sei como é que funcionou naquela época. Só sei que foi inaugurado naquele dia, por causa disso não esqueço. Ele veio ainda para cá quando foi inaugurado e eu fiquei em casa. Daí, por causa disso não esqueço. Outro dia minha filha nasceu, completou e dia 30 ela completou 53 anos. E quando alguém da família ficava doente, o que faziam? De primeiro tempo tinha que levar para Itacorato. Ou senão depois para São Miguel do Iguaçu ou Missal. Mas naquela época não é mais que nem hoje em dia. O povo tinha uma saúde, era muito difícil lá quem ficar doente. Daí, depois que veio o hospital aqui em Itaipulândia, não sei se vocês já estavam naquela época para cá, lá onde é que o Gaúcho morava. Daí, quando precisava do hospital, daí era ali. Daí já era melhor.
O que a senhora acha que está deixando as pessoas hoje em dia mais doentes? Eu não sei. Se é por causa da natureza das pessoas, porque antigamente era muito difícil alguém parar no hospital por causa de doença, não? E hoje em dia, mesmo eu sou uma que dói, Deus o livre. Não? E os partos, quando era para ter bebê, como que era? A primeira quando nasceu a Noelito, daí o Canício foi buscar a parteira com a cavalo. Daí ela veio lá em casa e depois ele levou ela de novo. Não? A senhora lembra o nome da parteira? Meu Deus do céu. Eu me lembrava, mas não me lembro mais. Esqueci o nome dela. Não. Só Noeli que a senhora teve com parteira ou teve as outras também? As outras, a Rosalie também com parteira. E daí a Janete, as 4 tinham com parteira. A mais nova daí nasceu no hospital ali. Primeiro tempo que tinha hospital ali em Itapulândia. Daí ela nasceu ali. Não? Mas também parto normal. Não? E dentista? Tinha atendimento? Onde que iam quando precisavam? Dentista era difícil, não? Depois, o último tempo que nós morávamos lá embaixo, daí vinha um aqui na Santa Inês para arrumar os dentes. Não? Mas não me lembro mais do nome dele, que nem a parteira também sempre me lembrava, mas a gente esquece muito tempo, né? E para comprar remédio quando precisavam, iam para onde? Aí quando tinha farmácia já aqui em Itapulândia, na Aparecidinha do Oeste, né? Ali daí, quando já tinha farmácia, nossa, já era bem melhor, né? E assim, do que mais que as pessoas adoeciam na época? Mas o que eu vou te dizer? É muito difícil falar isso, não? E a família tinha o hábito de cultivar chás, fazer remédio caseiro? Mas era só remédio caseiro, essas coisas. A maioria, às vezes comprava para as crianças um fortificante, Satol ou Piotônico. Isso era o remédio para eles até que ia na escola. Não? Nunca precisei levar uma das meninas no médico. Não? A senhora comentou antes que tinha bastante cobras. Alguém da família chegou a sofrer um acidente, ser picado por um inseto? Graças a Deus, não foi picado ninguém da cobra. Não. Essa parte levaram sorte. E vacina? Já existia alguma campanha? Tinha em algum momento a oportunidade de fazer vacina? Depois que elas tinham certa idade, já quando começaram a ir na escola, daí começaram a obrigar a vacina. E tem que fazer todas as vacina que não tinha feito ainda. E daí depois, quando nasceu a mais nova, daí para ela já tinha as vacinas, tudo desde pequena. E com relação à segurança pública, policiamento, tinha alguma coisa? Era só em São Miguel do Iguaçu ou Medianeira, não, mais perto Missal. Porque ali por perto não tinha nada de policiamento, não.
A família da senhora também teve a terra indenizada, né? Sim. Foi toda a terra, o parte dela? Só foi, do lado foi só indenizada a nossa parte, a metade, né? Porque nós pegava do rio para cima. E daí o resto que sobrou, daí foi um tanto, né, que a Itaipu plantou árvore. Daí sobrou mais meio alqueire, e daí o meu cunhado comprou de nós, daí. Quando começaram a ouvir falar sobre as conversas da Itaipu, o que a família achou na época? Nossa, nós estávamos bem colocadas naquela época, era muito difícil para nós, né, sair de lá, porque eles pagaram muito pouco, naquela época. Mas aí nós conseguimos essa chacrinha ali, o resto da terra que sobrou de nós, daí o meu cunhado tinha comprado. Daí nós conseguimos essa chacrinha aqui. E daí compramos um alqueire e meio ali em cima, era dois, mas aí depois vendemos meio alqueire ainda. Mas era muito difícil, Então, porque a família achou que o que a Itaipu pagou não foi o certo, era pouco. era pouco. Nossa, era muito pouco, Mas, enfim, conseguimos para morado e um pedaço para plantio, né, Mas era pouco naquela época que eles pagaram, Na época, quando estava se indenizando, teve uma organização. As pessoas se organizaram para protestar contra Itaipu, contra os valores que a Itaipu estava pagando. A família tomou conhecimento desses movimentos, chegou a participar? Como assim? Teve reuniões, assembleia, acampamentos em Foz. A família participou alguma vez desses movimentos? Sim, muitas vezes tinha reunião com Itaipu, por causa que não era só nós que ganhamos pouco, tinha muita gente que ficou indenizado e que acharam muito pouco que eles estavam pagando, daí tinha que participar, mas eles fizeram essa proposta e não adiantou nada, de qual só ganhamos essa parte, mas... Com a desapropriação e a formação do lago, a família perdeu o contato com vizinhos, com conhecidos que mudaram para outros lugares? São alguns, mas a maioria até... Um que foi para Santa Catarina, nós fomos passear lá já uma vez. E daí tem o Valenciano Araújo, que ele só era mais distante já de nós, o vizinho. Ele foi morar para a cidade e o Antônio Célado foi morar para Guaraci. E daí nós ainda entramos em contato com ele, sim, E o resto daí foi mais longe, que daí não deu para entrar em contato com eles. Mas o terceiro vizinho, eles foram morar para Planalto, lá num bairro. Eles vieram passear ali, mas nós nunca não fomos lá passear. Mas assim, contatos, a gente consegue que um ou outro, mas não é todos, E quando ficaram sabendo que queriam criar um novo município, que Aparecidinha era para ser município, o que a família achou disso? O que a comissão na época falava? Mas todo mundo achou vantagem, né, virar município, né? Daí, por causa que daí no interior as comunidades, né, que nem Santa Inês ali, tudo em roda, com o município de Itaipulândia também vai se desenvolvendo para cá para a gente, Então, dona Irani, seria essas questões assim que eu tinha para fazer, mas se a senhora tiver alguma
alguma coisa mais que gostaria de falar que não foi pedido, ou algum fato, alguma história interessante que queira contar, pode aproveitar o tempo. Eu acho que o mais importante que tem que para contado, a gente não tem, pena que a gente não se lembra mais, né, dos nomes, tudo, das pessoas e tudo, mas eu acho que o mais importante que nós tinha para as perguntas que tu fez para mim, eu fico muito satisfeita com isso, porque se eu era para falar assim, sem as perguntas, não ia conseguir. Mas eu agradeço pelas perguntas que você me fez. Nós que agradecemos a tua colaboração, teu tempo, de nos receber aqui na sua casa.